Em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra. Senhor, hoje, enquanto a tua palavra for sendo pregada, que os teus filhos recebam, ó Deus, do Espírito Santo, revelações, Pai, profundas, coisas que estavam escondidas, que o diabo estava escondendo dos teus filhos para amarrá-los, que venha à memória hoje, que venha à tona, Senhor, para que hoje possamos sair deste lugar totalmente livres de toda a amarra do inferno na nossa vida. Livres, Senhor, para viver a tua bênção, para viver a herança que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, hoje eu quero ensinar para você, e nós vamos orar, para que maldições que talvez estejam ainda segurando a sua vida, hoje sejam totalmente quebradas em nome de Jesus. A palavra de Deus em Gálatas diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Antes eu quero falar sobre isso, porque quando fala maldição da lei, dá a impressão de que a lei é maldita, e não é verdade. A lei é bênção, a lei é bendita, a lei foi dada por Deus para Moisés. A lei, ela só mostrava para o homem o quanto nós somos pecadores. A lei veio para trazer ao homem uma consciência de que ele precisa da misericórdia de Deus. A lei de Deus, ela diz respeito a uma vida santa, íntegra, inteira. Mas quando existia somente a lei, antes de vir a graça, era como se tivesse assim, uma regra, e se você pisou na bola nessa regra, você é digno de morte. Deus estava preparando o homem para saber que ele precisaria de misericórdia. Os hebreus que receberam essa lei, você pode perguntar, e aí, como é que eles faziam? Porque Jesus demorou muito tempo para vir. Eles tinham uma figura de Jesus, que eram os sacrifícios, que eram os holocaustos, eram os animais, que eles morriam, derramavam sangue, eram mortos, derramavam sangue, e aquilo remetia ao sacrifício do Cordeiro de Deus que viria a acontecer. Porque todo homem, quando ele via a lei, ele via que ele era incapaz de ser tão santo e tão perfeito. Só Jesus nunca pecou. Todos nós pecamos. Mas só que a lei trazia uma maldição para aqueles que pecassem. A palavra de Deus, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, eu quero chegar aqui para você e falar o seguinte. Eu quero que você tenha muita clareza disso. Quem se acha assim? Eu sou assim com Jesus, quase igual a Jesus. Eu vou te contar, você não é não, viu? Todos nós pecamos. Todos nós temos coisas ainda a serem tratadas por Deus. Por isso que é tão importante uma semana de santificação. Porque numa semana de santificação a gente bota ordem já em um monte de coisa. Mas a gente tem que sempre estar tendo que botar ordem. A nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. A nossa carne sempre quer ficar bravo. A nossa carne quer vingança. A nossa carne quer prevalecer. A nossa carne quer se esconder muitas vezes. E nós, uma coisa que você tem que ter consciência, nós pecamos. Os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, pecaram. E por causa desse pecado, existia sobre nós uma sentença,
que vinha pela lei. E aqui que está falando que Cristo nos resgatou dessa sentença. Ele nos tirou dessa sentença. Eu quero que você entenda essa maldição hoje, gente, porque hoje nós vamos lutar contra maldições na nossa vida. A maldição, ela vem como consequência do pecado. Em Êxodo 34:7 fala de maldições familiares. Porque tem coisas que são maldições na nossa vida, e daqui a pouco eu vou explicar onde aparecem as maldições, para você poder identificar se existe alguma ainda regendo a sua vida. Em Êxodo 34, né, que eu falei? Isso, 34:7, diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem, mas que a maldição, o pecado de uma pessoa pode trazer maldição até a 3ª e 4ª geração. Isso significa que se seu bisavô pecou, se seu bisavó fez alguma coisa contra Deus, abriu um argumento no mundo espiritual, e que maldições na vida dele podem vir sobre a sua vida. E às vezes você está vivendo maldições na sua vida, de gerações passadas, que você nem sabe. Até aí tudo bem? Não vão dormir essa noite de preocupação? Vão sim, porque antes vocês vão ficar libertos, vai ficar tudo certo. Porque Jesus se fez maldição por nós. Nossos pecados e dos nossos antepassados, eles trazem para nós decretos. E mais do que decretos, eles trazem argumento no mundo espiritual, para que o diabo fique escondido, às vezes, em algumas áreas da sua vida. Sabe, áreas de saúde física, saúde mental, nas finanças, na vida amorosa e familiar. E a gente, para poder identificar se existe alguma coisa que o diabo ainda está nos amarrando, nós precisamos começar a identificar se existem alguma coisa na nossa vida que parece que você, vai bem em tudo, mas nessa área parece que existe uma amarra, parece que existe alguma coisa que prende. Que não há meio, você ora, mas aquilo parece que existe algo que está amarrando. Quando acontece isso, é porque existe um argumento, ainda no mundo espiritual, que não foi quebrado. E hoje eu vou ensinar você como quebrar esses argumentos. Também nós precisamos identificar maldições familiares. As maldições familiares, elas apresentam quando vai se repetindo de pai para filho, por exemplo, doenças mentais, que repete na família, algum outro tipo de doença, tipos de mortes violentas, que às vezes acontecem, na vida financeira, que parece que tem uma amarra. Tem pessoas, parece que tem é como se tivesse uma tampa em cima. Começa a crescer, pum, bate na tampa, cai de novo. Começa a crescer, bate nessa tampa. O que é essa tampa? É um argumento que o diabo tem, seja sobre você mesmo, ou sobre questões familiares antigas, que ele chega na sua vida e ele se estabelece ali e fala, eu tenho direito nesse lugar. Quem está me entendendo? Porque eu sei que a palavra é pesadinha hoje. Mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de nós colocarmos diante do diabo aquilo que o Senhor fez por nós e quebrar de uma vez por todas. Mas você sabe que às vezes essas maldições, você um dia ora, repreendendo. No dia seguinte você comete os mesmos pecados que trouxeram o argumento. Ou então, no dia seguinte você começa a declarar com a sua boca que aquela área da sua vida não vai para frente.
você abre o argumento de novo para o diabo entrar. Vou dar um exemplo da vida financeira. Mas pode ser qualquer área. Ou vamos na saúde. Vamos na saúde, é melhor? Você vem aqui, hoje a gente faz uma oração, você identifica de alguma enfermidade que está sempre acompanhando a sua casa, a sua vida. E você identifica e você confessa a cura. Amanhã cedo, o diabo ele vai colocar um sintoma, porque é uma guerra espiritual. E você vai ter que agir com fé. E aquele que age com fé, que ele já tomou posse da sua libertação, ele ao sentir alguma coisa, ele vai começar a declarar em voz alta: o sangue de Jesus já me resgatou dessa maldição, Jesus já se fez maldição por mim, e essa conta está paga no mundo espiritual. Hoje sobre a minha vida está o sangue de Jesus, e não existe mais poder. Aí você vai continuar na sua guerra para a libertação, mas muitos acordam e falam assim: ai, lá veio a minha dor de cabeça de novo. Já é sua, você tomou posse. Você expulsa num dia e chama de volta no dia seguinte. Na parte financeira, ai, nada dá certo para mim. Oh, meu Deus, oh, espírito de miséria, viu, nessa casa. Opa, mandou embora no dia seguinte, chamou de volta. Cuida do teu falar, irmão. O teu falar tem que refletir uma fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus de nós mesmos. Como é que é isso, pastora? Quando começa a vir aquela guerra na minha mente, no meu coração, será que eu fui liberto? Será que Deus fez um milagre na minha vida? E eu, em fé, levanto a minha voz e começo a declarar: eu já fui redimida pelo sangue de Jesus. Essa área da minha vida foi redimida e eu sou abençoada. Verei o favor do Senhor. À medida que você fala, a sua fé é aumentada. Nós precisamos tomar posicionamentos sem medo de crer. Existem ainda muitos de nós que somos salvos pelo sangue de Jesus, que já recebemos todo o benefício da cruz, mas que nós não ainda tomamos posse de alguns lugares que Jesus já conquistou por nós. É como numa guerra. Vamos supor que um país toma posse de um determinado, conquista um determinado território. Esse território, todo mundo diz que é de fulano de tal. Mas se ele não toma posse, quem está lá é que é o dono. Dá para entender isso? Jesus conquistou, nós tomamos posse. Jesus conquistou a nossa saúde, nós tomamos posse. Jesus conquistou na cruz do Calvário toda sorte de bênção. Jesus conquistou para nós a herança bendita do pai da fé, Abraão. Nesse versículo, no 14, fala isso. Mas nós tomamos posse desse lugar. Nós é que precisamos tomar posse desse lugar. Jesus já pagou o preço por nós. Gente, eu vou ler aqui, em Deuteronômio 21, 22 e 23, só que eu não vou ler ele inteiro, vou ler só um pedaço, assim, vou pular um pedaço que diz ali, que explica o que Jesus fez por nós. Presta atenção. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, todos nós, e tiver sido morto, e pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Quem foi pendurado no madeiro? Quem deveria ter ido para o madeiro? Fala, eu.
aquele era um preço que era para eu pagar, para você pagar. E quando lá que nós lemos em Gálatas fala que Jesus resgatou, pois é dito, maldito todo aquilo que foi pendurado no madeiro, ele estava se referindo a essa passagem. A essa passagem que falava que alguém que tivesse pecado, ele tinha uma conta a ser paga. E essa conta a ser paga, ela se manifesta através dessas maldições. E o diabo vem com esses argumentos. Então vamos falar agora como que nós vamos entrar na presença de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Em Colossenses 2,14, fala algo muito interessante. Coloca para mim Colossenses 2,14. Nós precisamos, primeira coisa, queridos, arrependimento de pecado. Se você sabe que tem pecados seus não confessados, se arrependa, peça perdão. Peça perdão por identificação por pecados da sua família, aqueles que você sabe e aqueles que você não sabe. Fala: Senhor, agora eu peço perdão pelo pecado dos meus antepassados, ó Deus, por o quanto eles feriram a tua santidade, e peço que o Senhor me cubra agora com o sangue de Jesus, e veja, ó Deus, o sangue de Jesus sobre a minha vida. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos pecados que você comete ao declarar a maldição. Identifique o lugar aonde o diabo ainda tem acesso na sua vida. É na área financeira, é na área emocional, é na área de família. Que lugar que ele ainda tem esse argumento? E nós vamos tomar posse com esse versículo. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e removeu-a pregando na cruz. É como se existisse uma nota promissória, dizendo aqui, o diabo chega: eu posso estar na sua vida, porque está aqui escrito a sua dívida, aqui está escrito o seu pecado, aqui está escrito o pecado familiar. Os seus antepassados foram ladrões, roubaram, oprimiram o pobre, então eu posso vir com opressão, com miséria na sua vida, porque tem aqui um escrito de dívida. Houveram adúlteros, você pecou, ou algum antepassado seu pecou, então existe um escrito de dívida aqui, onde nunca você vai ser feliz no casamento, você não vai ter felicidade conjugal. Às vezes tem aqui um escrito de dívida, tem aqui, eles abriram portas para ocultismos, e aí eu entrei com espírito de loucura, com espíritos que traz problemas na saúde mental. Aqui tem o escrito de dívida, e você vai pegar esse escrito de dívida, leva até a cruz do Calvário, porque ali vai ter um selo de pago, escrito com sangue. E você vai chegar hoje em oração diante do inferno, e vai levar esse escrito de dívida. Isso é uma ação de fé, irmãos. É uma ação de fé, mas só que você tem que identificar aonde existe isso. E falar: Senhor, perdoa pela vergonha, perdoa por esse pecado. Senhor, eu não quero ferir a tua presença, eu me envergonho de ferir a tua presença. Mas agora, Senhor, eu tomo posse do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Ele tomou o meu lugar, Senhor. Ele tomou o meu lugar. E você vai chegar diante do inferno e vai falar: nessa área você não atua mais, porque pelo sangue de Jesus já foi cravada na cruz todo o argumento que era contra a minha vida. E não traga de volta. Não traga de volta para a sua vida. Não traga de volta pela falta de fé. Não traga de volta por causa de uma boca aberta de reclamação. Gente reclamona é gente que vive com o argumento do inferno na vida dela, porque ela abre porta para o inferno todo dia. Você sabia que reclamação é uma porta para o inferno, para você abrir? Porque você traz declarações proféticas de maldade, de coisas ruins. Por isso agora, irmãos, você vai orar. Pessoal do louvor, pode vir para frente.
E você vai começar a identificar. Você que já identificou. Você sabe que hoje você quer fechar argumentos na sua vida. E você na sua casa que está assistindo. Entre nessa oração agora. Irmãos, isso não é questão de gente... de tempo com Deus, tudo. Às vezes a gente passa tempo. Eu teve coisas de argumentos do inferno que eu fui perceber que existia ainda na minha vida e que o diabo prendia uma área da minha vida há pouco tempo atrás. E cada vez que eu descobri uma, eu vou tirar da mão dele. Sabe o que acontece? Às vezes ele mantém na nossa vida aquilo escondido. E a gente acha que é normal. Vocês estão me entendendo? Ele mantém, às vezes, uma área da tua vida amarrada e presa, e você trata aquilo como se fosse uma coisa normal. Mas o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar hoje, está te revelando e está te trazendo a lembrança, coisas para serem quebradas hoje. E para mim não importa aqui se você é pastor, se você é ministro de sala de cura, porque nós somos todos filhos do mesmo Deus. Nós somos aqui rebanho do Senhor e nós estamos também sendo libertos hoje. Então não importa se é pastor, não importa o que você é. Primeiro nós vamos orar por todo mundo. Eu quero que você vá se levantando e ficando em pé no seu lugar, com muita seriedade, à medida que você perceber que tem alguma área da tua vida, que hoje você vai mandar esse diabo embora. E você não vai tratar isso como normal mais, porque não é normal, não é vontade de Deus, não é normal. Vamos quebrar esses argumentos agora. Fecha teus olhos e vá colocando diante de Deus agora. Se existem pecados familiares para você se arrepender, pedir perdão, peça perdão a Deus. Pecados pessoais, até talvez de ter aceitado isso na sua vida. Enquanto eles ministram essa música, eu não quero ninguém de vocês cantando, eu quero todo mundo orando aí. Você vai estar falando com Deus, e daqui a pouco nós vamos orar junto, mostrando o escrito de dívida pago. Vai orando, irmão, vai orando, porque Deus ainda pode te mostrar coisas mais profundas. Não vai cantar não, começa a orar. Jesus se fez maldição por nós. Vai orando, porque todo argumento vai cair hoje, em nome de Jesus. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. Vai vendo esse sangue precioso caindo sobre a sua vida. Vai vendo esse sangue precioso pagando o preço desse pecado. Vencido foi, a terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ainda de olhos fechados, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, apresentamos diante de Ti, ó Deus, esses escritos de dívida que o inferno tem requerido de nós, ó Pai.
Mas agora, ó Deus, nós levamos até a cruz esse escrito de dívida. E o teu sangue escreve pago, pago, pago. Senhor, hoje, ó Deus, todo demônio que se levantou contra o teu povo, requerendo com argumentos, eu ordeno que agora batam em retirada dessas vidas, em nome de Jesus, desse território da saúde. Agora batem em retirada, você não tem autoridade, porque existe um escrito de dívida, escrito pago, na área financeira, na área sentimental, na área familiar, ou na área de enfermidades, ou agora seja quebrado todo escrito de dívida contra os teus filhos, é rasgado, é destruído, e nós tomamos posse deste lugar, colocando neste lugar da nossa vida, agora uma gota do sangue de Jesus, uma gota do sangue de Jesus, oh, que vem agora a libertação completa, completa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, a falta de fé, oh, perdoa-nos, ó Deus, as murmurações, perdoa-nos, Senhor, a nossa falta de entendimento, mas a partir de hoje, ó Deus, que seja sempre nosso falar, esse resgate de Jesus, por mim na cruz do Calvário. Demônios que antes vinham na vida de cada um dos filhos de Deus neste lugar, olhe agora, veja o sangue de Jesus sobre eles, e você não tem mais autoridade sobre essas vidas. Saia agora em nome de Jesus. Seja liberto, meu irmão, seja liberto. Viva agora a libertação de Deus. Nesse momento eu aplico o sangue de Jesus sobre maldições hereditárias e familiares. Maldições hereditárias e familiares, trazemos agora diante desse lugar, diante do mundo espiritual, esse escrito de dívida, escrito pago pelo sangue de Jesus, e não vai mais, oh, Satanás e seus anjos, não vai mais requerer dessa vida algo que já foi pago pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia, vamos cantar, aleluia.